Você já se perguntou por que Satanás queria tão desesperadamente o corpo de Moisés após sua morte? Essa pergunta pode parecer perturbadora ou até bizarra, mas está profundamente enraizada nos relatos bíblicos. Moisés, uma figura monumental na história, liderou os israelitas da escravidão no Egito até a porta da Terra Prometida. Ele foi o intermediário para os 10 mandamentos, um farol de esperança e fé. Mas o que aconteceu após sua morte foi chocante. De acordo com a Bíblia, Deus colocou Moisés para descansar em um local desconhecido. No entanto, um evento peculiar aconteceu. Houve uma feroz disputa entre o anjo Miguel e o diabo sobre os restos mortais de Moisés. Isso não é um conto inventado do nada, mas uma referência do livro de Judas, versículo 9, onde o arcanjo Miguel e Satanás travam uma séria disputa pelo corpo de Moisés. Esse cenário levanta mais perguntas do que respostas. Vamos mergulhar nos eventos bíblicos que cercam a morte de Moisés e essa disputa peculiar. Moisés, o homem que liderou os israelitas para fora do Egito, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus e que guiou seu povo em direção à terra prometida, estava agora à beira da morte. Sua vida foi cheia de encontros extraordinários, revelações divinas e milagres poderosos. No entanto, pouco antes de entrar na terra prometida, ele cometeu um erro muito sério que quase lhe custou seu ministério. Deus havia pedido especificamente a Moisés que falasse à rocha para que a água brotasse e os filhos de Israel pudessem beber. Mas, infelizmente, devido à pressão dos israelitas, Moisés, com raiva, se dirigiu ao povo e disse: "Será que sempre teremos que trazer água para vocês beberem?" Embora essa declaração pudesse parecer inocente, teve consequências muito sérias. O primeiro erro de Moisés foi usar a palavra nós em vez de dizer Deus. Era o poder de Deus que traria a água e não Moisés. Ao dizer nós, significava que Moisés atribuía a si mesmo algum nível de poder. Em segundo lugar, Moisés feriu a rocha quando Deus lhe havia dito para falar com ela. Logo após isso, Deus disse a Moisés que ele não mais entraria na terra prometida por causa de seu erro. Pense nisso. Você pode imaginar tudo o que Moisés passou apenas para perder no final, após o qual ele morreu? O livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, narra o evento da morte de Moisés. Diz: "Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale na terra de Moabe, de frente para Bet-peor. Mas ninguém sabe o local de sua sepultura até hoje." Essa passagem nos diz que Moisés morreu na terra de Moabe, conforme as palavras de Deus, e então, num ato misterioso e divino, o próprio Deus enterrou Moisés. Isso é uma ocorrência incomum na Bíblia. Deus, o Criador do universo, se envolvendo pessoalmente no enterro de um homem. Não é comum ouvirmos falar de Deus realizando um sepultamento. Esse ato de intervenção divina simboliza o laço especial que Moisés tinha com Deus. Moisés não era apenas um servo do Senhor, ele era um amigo, e nessa amizade vemos um ato notável de amor, respeito e honra. Mas então surge uma pergunta: por que Deus escolheu enterrar Moisés em um lugar secreto? Por que a localização de sua sepultura foi mantida oculta do mundo? A resposta a essa pergunta nos leva a uma exploração mais profunda da sabedoria de Deus e dos planos astutos de Satanás, onde encontramos o arcanjo Miguel e Satanás travando uma disputa secreta, em uma feroz disputa não aqui na Terra, mas nos reinos celestiais. Isso não foi uma discussão comum, mas então Satanás veio reivindicar o corpo de Moisés. Seu movimento audacioso foi enfrentado com resistência por ninguém menos que o arcanjo Miguel. A Bíblia não nos fornece todos os detalhes dessa confrontação celestial, mas sabemos que Miguel se manteve firme em seu dever divino, resistindo à reivindicação de Satanás. Ele se manteve firme. No entanto, ele não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder. Em vez disso, disse: "Que o Senhor te repreenda." Aqui vemos a humildade e a sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder para repreender Satanás vem somente de Deus. Pode-se perguntar, por que um ser celestial como Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés? O que ele poderia ganhar possuindo o corpo de um homem que já havia falecido? Em primeiro lugar, existe a possibilidade de que Satanás quisesse impedir que Moisés fosse ressuscitado ou assumido ao céu. Satanás poderia ter assumido erroneamente que Deus planejava levar Moisés para o céu, assim como Elias ou Enoque. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, Moisés aparece com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Satanás,
sendo o adversário astuto que é, pode ter tentado impedir que isso acontecesse, tomando posse do corpo de Moisés. Outro motivo importante pelo qual Satanás queria o corpo de Moisés era porque ele provavelmente queria usar o corpo de Moisés como objeto de idolatria para os israelitas. Lembre-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32? Satanás, sabendo disso, poderia ter tido a intenção de tentá-los a venerar o corpo ou relíquias de Moisés. Isso teria sido uma maneira eficaz de desviá-los da verdadeira adoração a Deus. Deus, em sua sabedoria, pode ter ocultado o corpo de Moisés para proteger seu povo dessa armadilha. O terceiro motivo é que Satanás, que é referido como o acusador em Apocalipse 12, versículo 10, poderia querer acusar Moisés de seus pecados passados e indignidade diante de Deus. Satanás poderia ter usado as falhas passadas de Moisés, como matar um egípcio, quebrar as tábuas da lei ou golpear a rocha em vez de falar com ela, como motivo para a condenação. O diabo adora acusar e condenar, e Moisés, apesar de suas grandes obras, não estava sem pecados. Por fim, Satanás pode ter querido zombar dos planos e do poder de Deus. Ao se apoderar do corpo de Moisés, Satanás poderia ter tentado reivindicar um troféu de sua vitória sobre o líder e mediador escolhido por Deus. O diabo, em seu orgulho e rebeldia, busca constantemente desafiar Deus e seus planos. Mas lembremos disso, embora Satanás tenha lutado intensamente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem deu a palavra final. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados e seus planos não podem ser destruídos. A astúcia de Satanás não conhece limites, mas nem a sabedoria de Deus. Mesmo quando Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a última palavra. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados e seus planos não podem ser derrotados. Satanás é astuto, mas Deus está sempre um passo à frente e sua sabedoria e poder superam em muito qualquer coisa que Satanás possa tramar. Mesmo diante das artimanhas de Satanás, os planos de Deus sempre prevalecem. Portanto, lembre-se, não importa o quão astuto e astucioso Satanás possa ser, a sabedoria, o poder e o amor de Deus por nós são infinitamente maiores. Além da disputa, existe uma lição maior. É uma história que desvendamos hoje, uma narrativa complexa tecida no tecido de nossa fé, um conto do líder escolhido por Deus, Moisés, e a batalha que se seguiu sobre seu corpo sem vida. Mas vamos dar um passo para trás por um momento. Vamos olhar além da batalha, além das motivações de Satanás, e encontrar a mensagem maior escondida dentro desta história. Primeiro, é um lembrete da importância da verdadeira adoração. Os israelitas, repetidamente, caíram na armadilha da idolatria. Quer fosse o bezerro de ouro ou a serpente de bronze, eles eram facilmente desviados da adoração ao único Deus verdadeiro. O uso potencial do corpo de Moisés como objeto de veneração destaca essa luta, nos lembrando de manter nossa adoração focada somente em Deus. É um testemunho de que a graça de Deus se estende além de nossas falhas e de que seu amor é mais forte do que nossos fracassos passados. Por fim, essa história serve como um lembrete claro da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Satanás é astuto, enganador e usará todos os meios para nos desviar do caminho de Deus. Mas, como o arcanjo Miguel demonstrou, com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Lembremos-nos da história do corpo de Moisés, não como uma batalha sangrenta, mas como um testemunho da proteção e orientação duradoura de Deus. É um testemunho que continua a ressoar, nos lembrando da importância da verdadeira adoração